Hoje daremos sequência à exposição no panorama do Antigo Testamento e iremos ao livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Quantos aqui já leram o livro desse profeta na sua totalidade? Deixa eu perguntar, quem que depois da aula do reverendo Wilson leu o livro de Isaías inteirinho? Eu não li, mas teve dois irmãos ali e uma irmã que leram. Então, ao preparar a aula, tive a oportunidade de ler novamente este livro e que Deus ele venha abrir o nosso entendimento para que possamos ter uma visão panorâmica, ainda que não exaustiva, daquilo que Deus tem para nós. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai de amor e Pai de bondade, nós te louvamos e te agradecemos porque no decorrer dos tempos, Senhor amado, o Senhor nunca deixou o seu povo sem palavra. O seu povo se afastou de ti, se rebelou, mas o Senhor levantou os seus servos, os profetas, para transmitir os teus oráculos, Senhor, para trazer o povo ao arrependimento. E nós te louvamos, Senhor, porque hoje temos o privilégio de olhar para o todo desta revelação, vendo em Cristo Jesus o cumprimento de todas as sombras e promessas do Antigo Testamento. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender o livro do profeta Jeremias e que possamos amar a tua palavra cada vez mais. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Como os irmãos já ouviram na aula anterior sobre Isaías, os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles se encontram dentro daquilo que é chamado de os profetas maiores. E às vezes a gente pode entender equivocadamente, achar que o fato de ser chamado de profeta maior é por uma maior importância. Mas na verdade, o fato de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel estarem entre os profetas maiores, diz respeito unicamente ao tamanho destes livros. Se os irmãos se lembram lá, Isaías tem quantos capítulos? 66, né? Jeremias, nós veremos 52. Mas quando nós olhamos, pegamos na língua original e vemos pelo número de palavras, a contagem de palavras, Jeremias é considerado o maior livro da Bíblia. Antecedido, seguido ali por Gênesis e por ter em torno de 33 mil palavras. Então o fato dele estar dentre os profetas maiores diz respeito ao seu tamanho, a grandeza da sua mensagem. Ela se espelha para todos os demais livros, mas devido ao seu tamanho está dentro dos profetas maiores. E uma curiosidade, é o maior livro que nós temos na Bíblia. Ainda que no livro dos Salmos nós tenhamos a maior quantidade de capítulos, o maior número de palavras nós vemos aqui no livro de Jeremias, com 33 mil palavras. Quando nós pensamos nos profetas, uma dificuldade, eu creio que os irmãos aqui também enfrentam, é como que nós os localizamos no tempo. Porque às vezes parece que as mensagens são sempre as mesmas, com algumas variações, mas algo que nós precisamos compreender, eu gostaria que a tela fosse um pouquinho maior da projeção, é que ali no canto que os irmãos veem, quando pensamos em termos do reino de Israel, nós vemos que o reino de Deus, depois da monarquia que foi estabelecida por Saul, Davi e Salomão, nós vemos que ele se dividiu em dois, entre o reino do norte e o reino do sul. E quando nós olhamos o trabalho de Deus, a comunicação de Deus com os reis de cada um desses reinos, nós vemos que Deus levantou diversos profetas. Eu não sei se dá para os irmãos perceberem, mas pequenininho, ali no canto em cima, nós vemos em vermelho Isaías. E logo em amarelo ali nós vemos Jeremias. Não está dando para ver direito aqui por conta da distância, mas depois vocês veem na projeção em casa. Ao olharmos para isso, nós vemos que Jeremias, Sofonias, Abacuque, Daniel, foram pessoas que vivenciaram os mesmos eventos que antecederam a queda de Jerusalém e o período do cativeiro, o cativeiro babilônico. E quando nós olhamos para Jeremias, nós precisamos atentar muito para o contexto histórico do que foi escrito. Porque quando a gente pega para ler os capítulos, os irmãos perceberão que eles não foram escritos em uma sequência cronológica.
Os oráculos que foram proferidos por Jeremias, eles foram dispostos de uma determinada maneira a comunicar uma mensagem. Então é muito importante que a gente, quando vai ler o livro do profeta Jeremias, nós façamos essa leitura associada com aquilo que outros livros das Escrituras nos falam sobre a história do povo de Deus. Então vamos adentrar um pouco nessa história. Se os irmãos verem ali naquele mapa, nós vemos em verde o reino de Israel, em rosa ou meio vermelho ali o reino de Judá. Nós temos essas duas regiões que correspondem aos reinos que foram divididos. Jeremias, abra sua Bíblia, no primeiro capítulo de Jeremias, vamos ver o que Jeremias começa dizendo do tempo em que ele proferiu os seus oráculos. Então nós vemos Jeremias 1, se você está com a Bíblia na edição comemorativa, página 834, Jeremias fala o seguinte: palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então o ministério de Jeremias, ele começa a proferir os seus oráculos justamente no momento em que Josias era o rei de Judá. Mas o que nós podemos observar aqui a respeito deste período? Quando os irmãos pensam em Josias, os irmãos pensam em algo bom ou algo ruim? Eu queria que os irmãos pensem em algo bom. Os irmãos pensam que na reforma que foi realizada. Vamos voltar lá para olhar o contexto histórico no segundo livro dos Reis, no capítulo 22. Na edição comemorativa, página 416 do Antigo Testamento. Olha só o que é dito a respeito de Josias. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos 1 e 2. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o primeiro rei que nós vemos aqui, em que Jeremias presenciou o reinado, foi o rei Josias. E o que a palavra de Deus diz foi que ele foi um ótimo rei diante da presença do Senhor. E reinou por 31 anos. Só que, antes de Josias, nós vemos o rei Manassés. E o rei Manassés, se voltar um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 21, você verá que ele reinou 55 anos em Jerusalém. Pegue depois na sua Bíblia, no livro de Crônicas ou no livro dos Reis, e leia a história de Manassés. Manassés fez todos os tipos de abominação que poderia fazer dentro do templo do Senhor. Então, por 55 anos, Manassés conduziu o povo a uma vida reprovável diante de Deus, e nós vemos que no finalzinho da vida de Manassés ele se arrepende, mas a palavra de Deus diz que ele tenta trazer o povo de volta, mas o povo continuava a adorar nos lugares altos. Então por 55 anos o povo vinha afastado de Deus, até que chega Josias, e nós vemos aqui no capítulo 22, que o que Josias já começa fazendo, ele começa levantando uma oferta para arrumar o templo, para realizar a manutenção. E no envio desta oferta, nós vemos ali que Ilquias, um sacerdote, ele acha o livro da lei, e traz o livro da lei para o rei Josias, e o rei Josias, diante daquilo, ele constrange o seu coração, e convoca o povo para se voltar para o Senhor. Para você ter uma ideia, nós temos uma ideia de como o povo se encontrava nos dias de Josias, e baseado na reforma que ele fez, olha só no capítulo 23, no versículo 4. Acompanhe a leitura. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Azerá e para todo o exército dos céus. Então, imagina só, dentro da casa do Senhor, imagina se chegasse na igreja e ao invés de você encontrar o local de adoração, você encontrava-se ídolos de todos os tipos de divindades adorados pelo povo. Então tinha
utensílios feitos para adoração a Baal, o poste da deusa Azerá e para todos os exércitos dos céus. E o que eles faziam? E daí diz Josias, ele queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron e levou as cinzas para Betel. Pula para cá, para o versículo 7, e veja o que havia naquela época. Versículo 7. Também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste da deusa Azerá. Então, ali no templo, existia nada mais, nada menos do que uma prostituição cultual. Então, pessoas que se prostituíam dentro do ambiente de culto para entrar em contato com as divindades ou coisas desse tipo. Então, esta era a situação em que Josias pegou o povo e ele realizou uma reforma, e essa grande reforma que ele realizou, dentro queimando, destruindo, colocando as cinzas, todos esses ídolos, todas essas coisas que foram colocadas, eliminando os sacerdotes falsos, ele termina com uma celebração da Páscoa, e nós vemos que o texto fala a respeito da piedade de Josias, e não é por menos do elogio que é dito a ele que fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Jeremias, ele testemunha isso. Mas algo que Jeremias vai testemunhar também, que toda essa reforma que foi feita, ela teve um impacto pequeno sobre a vida do povo. Porque quando a gente vai para o livro de Jeremias, nós vemos que o que é dito a respeito daquele povo, a idolatria, ela continuava. A injustiça na terra do povo de Deus, ela também continuava. Então, depois de Josias, nós vemos que há todo um contexto histórico com os impérios que existiam naquela época. Nós tínhamos o Império Assírio, que era o império dominante, ele havia acabado de ruir por conta da Babilônia, que Deus estava levantando. E em um dos momentos aqui, na leitura de 2 Reis, de 22 a 25, nós vemos que Josias, ele vai para uma guerra guerrear contra o faraó Neco, que era do Império Egípcio, e nós vemos que nesta guerra, este homem que fez aquilo que era reto diante dos olhos do Senhor, ele faleceu. Teve um reinado bom, teve um reinado longo, mas morreu em guerra contra este império dos egípcios. E nós veremos que no livro de Jeremias, ele tem os oráculos contra as nações, e um dos oráculos que ele profetiza contra as nações dos gentios é um que é colocado contra os egípcios, e ele vai falar sobre a batalha de Carquemes, que foi essa batalha onde o rei Josias ele morreu. Vamos observar os 4 últimos reis que antecederam, que viveram no período do profeta Jeremias e que antecederam a queda de Jerusalém, o levante do povo, a levada do povo para o cativo. O próximo rei foi Jeoacás. Então, se você está no segundo livro dos reis, veja no versículo 31 do capítulo 23 o que a palavra de Deus diz a respeito de Jeoacás. Versículo 31, Joacás, tinha 23 anos de idade quando começou a reinar. Olha o tempo que ele reinou. E reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Ramutai, era filha de Jeremias, de Libna. Joacás fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que seus pais haviam feito. Então, depois de Josias, o próximo rei Joacás reinou por apenas 3 meses, mas a palavra de Deus diz que fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. O próximo rei foi o rei Jeoaquim. É importante depois que você pegue e faça uma leitura desses versículos para que você acompanhe a história. No versículo 36, Jeoaquim é dito: Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebiba, era filha de Pedaías de Ruma. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo quanto seus pais haviam feito. Mais um que fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. O próximo rei, rei Joaquim, capítulo 24, versículo 8. Joaquim, olha, jovem, subiu ao reinado aos 18 anos. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou
3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta e era filha de Elnatã de Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai havia feito antes dele. E por fim, o rei que antecedeu o cativeiro para a Babilônia, o rei Zedequias, nós vemos no capítulo 24, no versículo 20, no versículo 18 é dito: Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Ramotai, era filha de Jeremias de Líbna. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Joaquim, o seu pai, havia feito. Então, observe o panorama. Jeremias pega ali parte desta reforma que Josias havia realizado, a redescoberta do livro da lei, a instituição da celebração da Páscoa, a celebração do culto correto, a reforma que foi realizada, mas os reis que sucederam em períodos de 3 meses, 11 anos, 3 meses, 11 anos, Joacás, Joaquim, Zedequias, todos fizeram mal diante dos olhos do Senhor. Um povo, ele nunca irá além do ponto em que a sua liderança, ela se encontra. Então, quando a gente olha para o povo de Israel e vê a maneira como eles estavam vivendo, nós notamos que eles eram meramente um reflexo da própria liderança que estava reinando por aqueles dias. Olhando um panorama, eu não tive tempo de fazer a tradução, mas só para olhar as datas dos principais eventos, nós vemos o chamado de Jeremias em 627. Em 609 nós temos a morte do rei Josias. E daí nós temos na sequência os reis, por 3 meses, que nós lemos. Joacás, Joaquim e Zedequias. E o ministério profético de Jeremias, ele durou praticamente o quê? 4 décadas e passou por 5 reis. E apenas desses 5 reis, apenas um, Josias, que foi o que marcou o início do ministério de Jeremias, fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Então, o ministério de Jeremias foi de 627 até 586, quando houve a queda de Jerusalém. Quando nós falamos sobre os impérios e nós olhamos para o livro de Jeremias, nós vemos que os 3 impérios principais, o império assírio, o egípcio e o babilônico. E nós vemos que o que Deus fará no livro de Jeremias, toda a profecia, ele fala, olha, que virá um juízo para cima de vocês, e é um juízo que ele virá do norte, fazendo uma referência ao reino da Babilônia, ao império babilônico. Então, na história de Jeremias, nós vemos na sequência, o império assírio, ele está entrando em declínio, o Egito já não se ouve mais, e a Babilônia se encontra no domínio. E neste mapa que os irmãos observam, em roxo, nós temos o caminho ou a colocação do deslocamento do povo do reino do norte, o povo do reino de Israel, que foi levado cativeiro para a Síria, e em verde nós temos o povo de Judá, depois posteriormente levado para o cativeiro da Babilônia. Então essa foi a distribuição espacial, o povo foi tirado da sua terra, a Síria já havia acabado com o reino do norte, com o reino de Israel, e Judá, onde Jerusalém encontrava, ao invés de aprender com o erro da sua irmã, um erro do povo, caiu nos mesmos erros e foi ainda pior, e foi levado finalmente para um período de 70 anos de cativeiro. Olhando para a autoria do livro de Jeremias, se os irmãos olharem, é difícil perceber como que o livro ele foi costurado. Mas o próprio texto, ele nos mostra que é muito provável que o livro que nós temos final, ele foi resultado de uma edição final, onde os oráculos eles foram todos colocados. E no capítulo 36, dos versículos de 1 a 19, há um trecho que nós vemos ali o que é dito a respeito da escrita de Jeremias. Então, a primeira edição deste livro, ele foi escrito pelo próprio Jeremias, e ele teve como o seu escriba Baruque. Então, Jeremias e Baruque são personagens principais na escrita deste livro. E olha só o que o capítulo 36, ele nos diz. Há um trecho onde ele fala, Deus dizendo para Jeremias, pegue um rolo, um livro, escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel, reino do norte, Judá, e contra as nações.
desde o dia em que comecei a falar com você, nos dias de Josias até hoje. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no rolo segundo que Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia revelado. Depois de escrever esse livro, no mesmo capítulo nós vemos que Jeremias envia para o rei para fazer a leitura. Agora imagina só, você é profeta de Deus, você recebe do próprio Deus a ordem de pega um rolo, escreva, coloca essas coisas todas que eu falei desde o princípio. O que seria de se esperar da postura do rei diante do profeta? Olhando todo o histórico, olhando para a vida, por exemplo, de Josias, que foi consultar a profetisa Hulda depois do encontro do livro da lei. Seria o de atender a palavra, mas o que o rei que recebeu esse livro fez? Ele pegou o livro de Jeremias e tacou no fogo. Queimou aquilo tudo. Então este livro foi queimado, você fala, mas como que a gente tem ainda hoje, né? Então Jeremias, obedecendo a Deus e persistente em seu chamado, nós vemos que nos versículos 27 a 32, há um trecho em que é dito, então Jeremias pegou outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele conforme Jeremias ia editando todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, havia queimado, e ainda se acrescentaram muitas palavras semelhantes. Então, diante mesmo da rejeição, Jeremias ele reescreve, entrega a palavra do Senhor. Então, na totalidade do livro, nós vemos que Jeremias é aquele que faz a escrita, Baruque é o seu copista, e esse livro ele é posteriormente editado e organizado, onde episódios sobre a vida do próprio Jeremias eles são colocados. Quando a gente vai ler um livro bíblico, a gente tem que buscar uma estrutura mínima para a gente poder se localizar nele, né? Porque às vezes a gente pega e vai fazendo a leitura dos livros da Bíblia e a gente se perde em torno da mensagem que está sendo colocada. E o reverendo Wilson, quando estava expondo o livro de Isaías, ele comentou da dificuldade de apresentar um esboço que fosse didático, colocado de maneira clara, mas eu creio que esse esboço que nós temos de Jeremias, ele pode nos ajudar porque ele relaciona o ministério de Jeremias com os oráculos que ele proferiu para o povo de Judá. Então, dos capítulos 1 a 45, nós vemos Jeremias dirigindo a palavra de Judá. No capítulo 1, nós temos o chamado de Jeremias, nós veremos mais adiante, de maneira mais detalhada, o chamado que Deus fez para Jeremias. E o que se segue depois dos capítulos é a mensagem de condenação de Judá. Dos versículos 26 a 29, nós vemos um pouco ali da biografia, dos conflitos que Jeremias ele estava enfrentando pela perseguição dos reis, pelos falsos profetas que estavam dizendo, olha, está tudo tranquilo, vai durar pouco tempo, não vai ter problema nenhum com a Babilônia, os conflitos todos colocados. Então, dos versículos 26 a 29, você tem uma janela um pouco do que foi o ministério de Jeremias. Dos capítulos 30 a 33, nós temos a mensagem sobre o estabelecimento da nova aliança, então uma mensagem de consolação, então o Deus que emite o juízo é o Deus que traz a mensagem de consolação, e do 34 ao 45 no final tem a captura de Judá. Então, de 1 a 45, nós temos ali o retrato de Jeremias e os seus oráculos que foram proferidos para Judá. Dos capítulos 46 até o 51, nós veremos Jeremias falando para as nações. Nós veremos algo a respeito do chamado de Jeremias, que justifica toda esta parte do livro, onde ele emitirá oráculos contra o reino do Egito, da Filístia, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Quedar, Azor e Elão. Depois, se você olhar na sua Bíblia de 46 a 49, você verá a mensagem colocada contra estes povos. E o personagem principal levantado pelo próprio Deus se encontra dos capítulos 50 a 51 da nação gentílica principal, que foram os oráculos que foram proferidos contra a Babilônia. Então Deus levantou a Babilônia, mas ele emite o seu juízo contra esse reinado. Então, de 46 a 51, o foco é na mensagem de Jeremias para as nações gentílicas. E no último capítulo, nós vemos que, diferentemente de Jeremias, que não chegou a presenciar a destruição, Isaías, que não chegou a testemunhar a destruição de Jerusalém, nós vemos que Jeremias viu, durante a sua vida,
o cumprimento da mensagem que Deus colocou sobre ele. Então, no capítulo 52, nós temos o registro da captura de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, da destruição do templo, o templo queimado, o exílio para Jerusalém, mas o livro ele termina com uma mensagem de esperança. Porque o que seria de esperar? Quando o império ele chegava e dominava todo o reinado, o que eles faziam? Toda a liderança ela era eliminada. Mas nós vemos que o livro termina com o imperador da Babilônia, um novo imperador surge, e ele dá a libertação a um dos reis que havia sido mandado para o cativeiro, o rei Joaquim, e ele dá um salário dele, para um sustento, e permite com que ele tenha a sua vida durante ali o cativeiro, mas vivendo em liberdade. Então, basicamente, há 3 momentos nesse livro: Jeremias e Judá, Jeremias e os gentios, e Jeremias e Jerusalém. A mensagem de Deus de juízo para o seu povo. Mas qual que, olhando aqui, entrando no capítulo 1, e agora eu chamo os irmãos para irem para o capítulo 1 de Jeremias, para nós olharmos ele com mais detalhe. Porque se por um lado Jeremias tem a dificuldade de todos esses momentos históricos, né, da localização cronológica, o capítulo 1 ele nos dá um resumo muito bom do que a gente vai ver no decorrer de todo o livro. Então, logo aqui no começo, nós vemos que palavras de Jeremias. Nós veremos que a vida de Jeremias não foi uma vida fácil como um profeta. Mas o significado dos nomes nos tempos bíblicos, ele dizia muito a respeito daquilo que Deus falava sobre a pessoa, daquilo que era característico daquela pessoa. E quando nós olhamos o significado do nome Jeremias, nós vemos que o significado é o Senhor exalta. Então, nós vemos Jeremias no meio de toda a sua dificuldade, ele sendo exaltado em meio a toda essa perseguição. E no primeiro capítulo, no versículo 1, nos é dito algo a respeito de quem foi Jeremias, né? Então, aqui é dito que Jeremias era filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Jeremias era de família sacerdotal. E Anatote, depois se os irmãos buscarem no Google, era uma vila, então uma pequena cidade de sacerdotes, que ela ficava localizada próximo de Jerusalém, aproximadamente a 5 quilômetros. E desde os tempos de Josué, nós vemos ali o estabelecimento das cidades que foram colocadas para os levitas. Lá em Josué 21, 17 e 19, nós vemos ali que Anatote era uma destas cidades. Então, Jeremias era alguém que era do convívio do trabalho de um sacerdote, do convívio do templo. Seu pai era um dos sacerdotes desta região. E a fonte do ministério de Jeremias, nós vemos na sequência, né? Então, palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. A fonte do ministério de Jeremias, como nós vemos, são oráculos que os profetas recebiam. Então a fonte foi o próprio Deus da aliança. E como nós vimos, o período do ministério dele, se nós continuarmos lendo, nós vemos que foi filho de Amon, rei de Judá, versículo 3, veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. Eu me lembro quando eu era criança e chegava nessas partes assim, o que eu ouvia era mais ou menos mais blá, 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 blá. Não guardava nada dessas coisas, né? Porque são eventos históricos, mas o que a palavra de Deus está dizendo, que estes fatos que estão aqui registrados foram fatos que se deram, que aconteceram, que se deram na própria história. E a história foi marcada por esses governantes, então, como nós vimos de Josias a de Zedequias, então há uma mensagem profética que foi destinada para o povo daquela época. Às vezes a gente pensa que profecia, ela diz unicamente a respeito das coisas do futuro. Então, por exemplo, você pega o livro de Apocalipse, né? Pensa só, você faz parte da igreja que está sendo perseguida. O que vai te servir de conforto
você lê num livro que está falando de coisas que vão acontecer mais de 2000 anos do período em que você está vivendo? Não é como muitas vezes as pessoas leem o livro do Apocalipse, estabelecendo datas, dizendo, olha, tal coisa ela acontecerá, então por 3 anos e meio o anticristo terá um reinado de paz, depois por 3 outros anos e meio a igreja será perseguida. Aquelas coisas todas que nós vemos em visões, por exemplo, como o dispensacionalismo. Mas o que nós esquecemos? É que João, quando escreveu a mensagem para as igrejas, então a mensagem do Apocalipse, foi para consolar aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas. O mesmo nós vemos aqui no ministério de Jeremias, é que diferente do consolo, o que nós vemos é que Deus está dizendo, eu estou olhando tudo aquilo que está acontecendo, e o meu juízo, ele virá sobre vocês. Então esses eventos que aconteceram na história, no tempo. E o clímax do ministério de Jeremias, no versículo 3, nós vemos aquilo que nós já falamos, no 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados para o exílio. Então Jerusalém testemunhou a derrocada do povo de Deus. E para ele isso foi algo pesado. Nós ouvimos aqui o pastor pregando na parte da manhã sobre o cuidado do pastor e da presença que o pastor tem com o seu rebanho. Jeremias, quando testemunhou as coisas que iriam acontecer, quando ele proferiu esses oráculos, nós vemos que as palavras que ele usa para referir ao seu sentimento, veja só em Jeremias 4, no versículo 19, o que Jeremias fala. Jeremias 4, versículo 19. Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Ó, as paredes do meu coração se agita. Não posso ficar calado, porque ouvi o som da trombeta e os gritos de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda está destruída, já está destruída de repente, foram destruídas as minhas tendas. Versículo 22, ele fala, o meu povo é insensato, eles não me conhecem, são filhos tolos, eles não têm entendimento, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Jeremias contempla tudo aquilo. E aquilo pesa profundamente no seu coração. E os irmãos devem saber, Jeremias geralmente ele é apelidado do que geralmente? Jeremias, o profeta, fala o profeta chorão, né? Entenda esse chorão não como alguém murmurador, mas como alguém que no capítulo 9, no versículo 1 diz o seguinte, quem dera a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Então, Jeremias ele não estava indiferente àquela mensagem que estava sendo colocada, porque a mensagem que eles tinham de transmitir era uma mensagem dura, uma mensagem de juízo. Então, Jeremias não pôde ficar indiferente diante daquilo que Deus havia falado. Mas vamos olhar sobre o chamado de Jeremias. Então aqui nos versículos de 1 a 3, nós temos a afirmação sobre o contexto em que se deu, quem foi a pessoa de Jeremias. Agora sobre o chamado dele, versículos 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então o que Deus falando de Jeremias? Ele foi alguém chamado antes mesmo de nascer. Antes do seu nascimento, ele já havia sido consagrado para a sua função. E o que é interessante, o que é dito a respeito dele, é que ele seria profeta não apenas para Judá e Jerusalém, não apenas para Israel, mas ele seria constituído profeta para as nações. Quando os irmãos estiverem lendo o livro do profeta Jeremias, lá para o final, ele vai escrever os oráculos contra a Babilônia, e ele diz, quando vocês estiverem na Babilônia, vocês leiam este oráculo, que era contra a Babilônia, pegue o livro e depois lance nas águas do Eufrates, porque isso é o que acontecerá com este reino. Jeremias profetizou para nações e para reinos. Mas diante do chamado,
houve uma relutância pela parte dele, como nós percebemos na vida de muitos profetas. Nos versículos de 6 a 8, o que Jeremias ele coloca? Então disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo o que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Então, a relutância de Jeremias se devia ao fato de que ele era uma pessoa jovem. Então, ele se sentia, imagina você ser chamado para profetizar contra o seu reino, contra essas grandes nações, e ele se via como alguém que não era hábil para falar. Falo, se Jeremias não era alguém hábil para falar, então quem sou eu? Quando nós lemos todo o livro e vemos a habilidade de escrever em linguagem poética. Mas qual que foi a mensagem que Deus ele colocou para Jeremias? E como que essa mensagem, ela nos dá um resumo como que do livro? Dos versículos de 9 a 10, nós veremos que Deus dará a palavra a Jeremias e há 6 verbos que Deus vai utilizar para se referir àquilo que ele irá fazer, que nos dão o tema do próprio livro. Olha só, no versículo 10 do capítulo 1, Deus diz para Jeremias: Veja, hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Para o quê? Para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Então, quando nós olhamos para esses verbos, nós vemos que os 4 primeiros, arrancar, derrubar, destruir e arruinar, dizem respeito ao juízo, ao julgamento que faria parte da mensagem de Jeremias. Mas se unicamente fosse a mensagem de julgamento, imagina, seria terrível para a realização desse ministério. Porque o Deus que ele dá o julgamento, ele também é o Deus que promove a restauração do seu povo. E por isso que nós vemos nos 2 últimos verbos, edificar e plantar, a restauração presente. Então, se nós pudéssemos dizer sobre o que o livro de Jeremias fala, o livro de Jeremias ele fala justamente sobre o julgamento de Deus e a graça da sua restauração para com o seu povo. Então, julgamento e restauração são 2 temas que são dominantes no livro de Jeremias. E não é a mensagem que nós precisamos para hoje? Então, a mensagem de julgamento que ela nos faz olhar para o fato de que Deus, ele olha de maneira séria, ele lida de maneira séria com o pecado. Mas ao mesmo tempo que ele lida de maneira séria para com o pecado, ele também manifesta da sua graça ao conceder a restauração, a redenção do seu povo. Então, aqui nos versículos de 9 a 10, nós vemos a mensagem que Deus colocou e dizendo que Jeremias seria um profeta para falar sobre julgamento e restauração. Aqui nós não veremos cada um desses versículos, mas depois vocês em casa podem olhar na filmagem e confirmar por si mesmo. Em diversas partes nós vemos essas palavras sendo repetidas. Eu vou escolher o capítulo 18. Vamos lá no capítulo 18 para vermos a presença das palavras de julgamento e de restauração sendo colocadas. Então, Jeremias, capítulo 18, os versículos 7 e 9. Diz o seguinte: No momento em que eu falar a respeito de uma nação, ou de um reino para, olha só as palavras, para o arrancar, o derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que lhe pensava fazer. Então, a mensagem do julgamento colocado. Então, o que Deus diz ao proferir uma mensagem para uma nação, que ele falou algo contra, se essa nação ela se arrependesse, Deus ele mudaria. E o que está colocado como Deus? Ele mudaria no sentido de que, se você ouvir a minha voz, a mensagem da maldição e do meu juízo não estará sobre você. Versículo 9. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Então, uma correção da ideia, né? Então, o que está sendo dito? Se Deus disse, vou edificar
e vou plantar. Mas chegar a nação, ela viver de uma maneira contrária àquilo que Deus colocou, ele mudaria aquilo que havia prometido fazer. Então, é mais ou menos como se as pessoas estivessem vivendo como que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é verdadeiro, mas há muitas pessoas que usam disso para, olha, a mensagem da bênção de Deus está sobre a minha vida já. Então, pouco importa a maneira como eu vivo. Mas o que Deus está dizendo aqui é que Ele é o Deus do julgamento e da restauração. Então, a soberania de Deus na emissão do seu juízo e a responsabilidade humana é algo que está presente. Então, peguem depois e olhem cada uma dessas passagens bíblicas e compare a presença dessas palavras e aquilo que Deus diz sobre o juízo e sobre a restauração que seria colocado sobre o povo. Na mensagem, na sequência dos versículos do capítulo 1, nós vemos que a mensagem de julgamento ela consistia no seguinte: dos versículos 11 a 16 do capítulo 1, nós lemos: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: O que você está vendo, Jeremias? Respondi: um ramo de amendoeira. O Senhor me disse: Você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo: O que você está vendo? Eu respondi: Vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Então veja, aqui Jeremias ele vê duas coisas quando Deus ele está falando com ele. E no decorrer do livro de Jeremias nós veremos que ele se utilizará de diversas metáforas, de diversas comparações para falar sobre a relação do povo para com Deus. E aqui o próprio Deus diz: Jeremias, o que você está vendo? Eu estou vendo o ramo de uma amendoeira. E a gente às vezes para e fala, mas o que tem a ver, né? O ramo de uma amendoeira com a mensagem do juízo, né? E para Jeremias isso parece tão óbvio. É que a palavra hebraica que significa amendoeira, shaked, ela se assemelha muito à palavra que significa vigiar. E a amendoeira, ela marcava no início as árvores que primeiro floresciam, marcando a mudança de uma estação para outra. Mas o que estava sendo colocado aqui, que Deus estava dizendo com essa figura, e este jogo de palavras da amendoeira, é que eu estou de olho no que está acontecendo e garantirei que o meu juízo ele venha. E é por isso que na segunda visão, que Jeremias vê uma panela, imagina, você está lá, Deus está falando com você, o que você vê? Você vê uma panela, a panela está fervendo, e ela entorna para a direção norte, e Jeremias era bom de geografia ainda, né? Então entorna para a direção norte, e o que isso queria dizer? Quando nós lemos até o final do versículo 16, essa visão dessa panela fervendo para o norte, é que o juízo que Deus enviaria, ele viria do norte, fazendo referência aos babilônicos. E qual que o motivo do juízo que Deus havia colocado sobre o povo? Nós veremos aqui, na sequência dos versículos, que eles abandonaram a Deus, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das próprias mãos. Versículo 16: Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades por causa de toda a maldade deles. O que eles fizeram? Pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras de suas próprias mãos. Você, Jeremias, prepare-se e vai dizer tudo o que eu ordenar a você. Então, o juízo que Deus está colocando não era por nada. Os irmãos conhecem a famosa passagem do capítulo 2, que é dito que qual mal que o meu povo me fez? Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. O problema do povo, e qual sempre foi o problema do povo de Deus? O problema da idolatria. Abandonaram a Deus, queimaram incenso a deuses estranhos, adoraram obras de suas próprias mãos. Nós veremos aqui, no livro de Jeremias, que há uma condenação ao que era feito no Vale de Inom, onde reis e onde as pessoas, elas ofereciam os seus filhos para serem queimados para uma divindade que era Moloque. Quando a gente olha para isso, fala, que coisa absurda, né? Como que assim um pai e uma mãe pode chegar a levar um rei, levar um filho para ser queimado vivo para uma determinada divindade? Veja, esse tipo de adoração e de idolatria, ela não acontece nos mesmos modos hoje. Mas quantas vezes nós, por termos o nosso trabalho como
um ídolo, e como que nós evidenciamos? Nós deixamos de cultuar. Então, o trabalho é tão prioridade que o foco é viver a minha vida do trabalho. Eu dedico todos os meus esforços, todo o meu tempo ali colocado com o trabalho. Com o passar do tempo, o casamento vai se esfacelando, os filhos vão crescendo, e daí quando menos a gente percebe, os filhos estão no mundo, os filhos não querem saber de Deus. Veja, não é uma mesma comparação do que aquelas pessoas faziam no passado? Por elas abandonarem a Deus, por elas amarem mais os ídolos do que o próprio Criador, elas destruíam aquilo que era precioso para elas. E a mesma coisa nos dias de hoje, quando nós temos qualquer outra coisa dessa criação como mais valoroso, quando nós negligenciamos o contato com a família, o contato com os filhos, é como se nós estivéssemos realizando esse mesmo trabalho terrível que era realizado destes pais oferecendo os filhos a Moloque. Mas isso que o povo estava fazendo, isso era uma das coisas. Estavam abandonando a Deus, queimando incenso a deuses estranhos e adorando as obras das suas próprias mãos. Então a mensagem do juiz ela é colocada nessas duas imagens, a imagem da amendoeira e a imagem da panela fervendo. Mas como que deve ter sido a vida de Jeremias, né? Dos versículos de 17 a 19, e nós veremos isso no decorrer de todo o livro, é que a mensagem que Deus colocou para ele, eu não sei se Deus chegasse para mim, eu ia ficar muito contente com esse chamado, né? Muitas pessoas hoje vão para o seminário, tudo, e criou-se até uma visão, às vezes, glamourizada do ministério pastoral, né? Então, muitas pessoas querem ser pastor, às vezes, porque olham, por exemplo, uma pessoa que eu admiro, reverendo Augustus Nicodemos, ou reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, o pessoal olha, eu quero ser que nem aquele, porque eu quero ter o canal no Instagram, eu quero fazer viagem para Israel, eu quero dar aula de teologia, eu quero que as pessoas me sigam. Glamouriza-se muito a visão ministerial, mas olha a realidade do chamado ministerial que Deus deu para Jeremias. Versículo 17. Você, Jeremias, a primeira coisa que Deus fala, se prepara, Jeremias. Prepare-se e vá dizer tudo o que eu ordenar a você. Pensa só, Deus está te chamando. E tudo que você tem que fazer, Ele fala, olha, se prepara. E você não vai falar mais, não vai falar menos, mas você vai entregar tudo o que eu tenho que colocar para você. E Deus continua dizendo, não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Então, vai ser assustador isso que você vai trabalhar. Versículo 18. Mas eu vou te capacitar, Jeremias. E olha as imagens que Deus vai dizer que vai fortalecer Jeremias. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muralha de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Que ministério bom. Jeremias, olha, é o seguinte, você está aqui chamado, aqui a gente recebeu, você vai ser profeta, e na sua mensagem, fica tranquilo, porque eu vou fazer de você uma cidade fortificada, você vai ser sólido como colunas de ferro, muralhas de bronze, mas a sua mensagem, reis, autoridades, sacerdote e o povo vão estar tudo contra você. Não é a pessoa que terrível? Você chegar, você entra com um pastor numa igreja, daí, imagina, numa situação hipotética, a igreja dessa época, o conselho está contra você, a igreja está contra você, o governo está contra, todo mundo está contra você, o que você vai fazer? É o que Deus disse, fale tudo o que eu disser para você falar. E no versículo 19, o que ele diz para Jeremias? Eles, Jeremias, lutarão contra você. Então, não é que eles vão te honrar, não, eles vão te jogar no buraco, Jeremias. Eles vão te esbofetear, eles vão te aprisionar. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Então, o que você acha desse ministério? E isso foi o ministério de Jeremias. Um ministério onde ele foi levantado por Deus. Deus o capacitou, mas disse, espere por oposição,
Eles lutarão, se levantarão contra você, mas eles não prevalecerão. Agora, você se lembra que Jeremias, qual foi um dos pontos que Jeremias ficou relutante a aceitar o chamado? É que Jeremias era uma pessoa jovem. E o que toda pessoa jovem quer, né? Quando cresce, ainda mais do povo, antigamente, a pessoa quer constituir uma família. Olha só o que Deus vai falar para Jeremias. Capítulo 16, versículos de 1 a 4, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem nesse lugar, a respeito das mães que os tiverem, os pais que os gerarem nessa terra, morrerão de doenças terríveis e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Então, Jeremias, vai ser difícil e você não vai casar. Você vai viver esse ministério solitário e as coisas que aconteceram com ele. Capítulo 20, versículo 2. Jeremias foi espancado e colocado no tronco. Capítulo 32, 2. Foi aprisionado pelo rei de Judá. 37, 16. Foi espancado e preso numa cela subterrânea. E no 38, 6. Colocado numa cisterna e afundou na lama. Imagina só. E em tudo isso, Jeremias permaneceu fiel ao Senhor. Pensa só, se fizesse metade disso com você, se fazem metade disso no nosso serviço, a gente já quer partir para cima de todo mundo, não é verdade? Ou ficamos chorando, tudo, mas essa foi a realidade, ao qual Jeremias, ele foi submetido por Deus e permaneceu fiel no exercício do seu ministério. Chegando aqui ao final, Jeremias, dessa sua mensagem, nós vemos que há ecos da sua mensagem, citações diretas dele no Novo Testamento. Então, se nós olharmos em Marcos, no capítulo 8 e 18, as referências você pode depois olhar em casa, nós veremos que Jesus, quando ele estava falando ali com os fariseus, e eles não compreendiam de propósito as coisas que Jesus estava falando, Jesus disse para eles: olha, vocês têm olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. E Jeremias vai dizer a mesma coisa a respeito do povo de Deus, lá no capítulo 5. Uma das coisas que o povo se gabava, e às vezes a gente se gaba hoje também, é no capítulo 7. Coloca lá no capítulo 7 da sua Bíblia, de Jeremias. A palavra do Senhor que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra: escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Judá: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Então, uma das coisas que o povo aqui colocava era o se gabar no fato de que o templo estava ali junto com eles. Então, eles estavam vivendo uma vida de uma religiosidade que era falsa, realizando todos os sacrifícios, mas o coração estava distante do Senhor. Outra menção que nós vemos também, é aquele que se gloriar, glorie-se em conhecer ao Senhor. A menção quando teve a morte dos primogênitos por Herodes, uma voz de pranto em Ramá, Raquel chora pelos seus filhos. Em Hebreus, no capítulo 8, tem a citação direta sobre o estabelecimento da nova aliança. E a relação de Jeremias com Cristo? 54 minutos desde que nós começamos a aula, já daqui a 6 minutos eu termino. Jeremias, ele é visto como um tipo de Cristo. Mateus, no capítulo 16, 13, lembra lá quando Jesus perguntou para os discípulos: e aí, o que o povo diz que eu sou, né? Então lá fala: indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Não é interessante porque, dentre tantos profetas, por que escolheram justamente Jeremias? Por que não colocou, uns dizem que é Daniel, ou Isaías, ou Ezequiel? Por que Jeremias, né? Quando nós olhamos para o livro de Jeremias, nós conseguimos ver diversos paralelos entre a pessoa de Jeremias e a pessoa de Jesus Cristo. Então,
Confiram depois as passagens, mas da mesma maneira Jesus Cristo foi chamado antes mesmo de nascer. Teve um anúncio que foi feito para os seus pais, para a sua mãe do seu nascimento. Jeremias foi colocado para ser como profeta às nações. Como que termina o Evangelho de Mateus? Com a grande comissão: ide por todo mundo, fazer discípulos, e nós estamos vendo esta expansão do reino de Deus através da exposição do livro de Atos. Jeremias, quando ele fala no capítulo 7, sobre aquele orgulho que as pessoas tinham por ter o templo de Jerusalém, nós vemos que ele vai se referir ao templo como um covil de ladrões. E vocês se lembram que Jesus Cristo mesmo disse: olha, isso aqui é a casa de oração, mas vocês as tornaram em um covil de ladrões e de salteadores. Jeremias, como nós vimos há pouco, ele nunca se casou. Nós não temos registro disso, mas Jesus Cristo teve o seu ministério solteiro. Jeremias previu a destruição e essa destruição aconteceu. Lembra de Jerusalém? Jesus diante de Jerusalém, ele disse: olha, vocês estão vendo isso aqui, não sobrará pedra sobre pedra. E no ano 70 depois de Cristo, nós vemos que houve a destruição completa de Jerusalém. Jeremias, nós lemos, ele pranteou, chorou sobre o seu povo. Jesus Cristo, ao olhar para Jerusalém, pranteou sobre Jerusalém. Ele também viu o vale de Rinom como lugar de morte. Nas palavras de Jesus, nós vemos Jesus falando: olha, não tenha medo daquele que mata o corpo, mas aquele que lança o seu corpo e alma no inferno. E a palavra para inferno ali é uma referência ao vale de Aguiena, ao vale de Rinom, onde aconteciam ali esses sacrifícios. Ao estabelecer a ceia, Jesus Cristo estabelece este cálice, nós celebramos há pouco aqui, é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. No capítulo 31, Jeremias tem o estabelecimento da nova aliança. E da mesma maneira que os inimigos de Jeremias queriam a morte dele, os de Jesus Cristo, quando Jesus estava no Sinédrio, queriam a sua morte e o levaram para a cruz. Então, ao olharmos para o livro de Jeremias com esse panorama, nós vemos diversas coisas interessantes sobre a vida desse profeta e sobre a ação de Deus. E uma das coisas que ficam claras quando nós lemos é que o Deus a quem nós servimos, ele é um Deus que ele permanece fiel à sua aliança. Ele é um Deus que ele cuida do seu povo, e uma das maneiras que Deus cuida do seu povo é através da advertência, e quando não há advertência, o juízo que é colocado. Lembre-se lá do livro de Hebreus, né? Se nós somos filhos, nós somos disciplinados pelo Senhor. Nós vemos também no livro de Jeremias a evidente soberania de Deus sobre as nações. Quando Deus ele fala do seu juízo para com a Babilônia, ele fala: olha, você foi o cálice de ouro, você foi o meu martelo que eu levantei para executar juízo sobre as nações. Se nós olhássemos unicamente com os olhos da história, com os olhos temporais, o que nós veríamos? O Império Assírio, ele caiu, o Egito se enfraqueceu, a Babilônia cresceu e tomou todas essas pessoas, mas o que o livro de Jeremias nos mostra é que por detrás de todos estes eventos, era a mão do próprio Deus que estava exercendo o juízo. Deus levantando reinos para executar o juízo, então Deus levantou a Babilônia para vir até o povo de Judá e exercer o seu juízo, e o mesmo Deus é o Deus que exerceu o juízo sobre a Babilônia e sobre os demais reinos. Isso daqui deveria aquietar o nosso coração, quando nós olhamos não apenas para a situação política do nosso país, mas para a situação do mundo, porque nada foge ao controle de Deus. Pensa só, se você estivesse vendo nessa época, como que você reagiria? O quê? Deus levantou a Babilônia, aquele povo ímpio para vir para cima da gente? É o Deus soberano que está no controle da história. E nós vemos aqui, finalizando, que em Jesus Cristo, nós encontramos o Messias que foi prometido. O rei que ocuparia o trono de Davi, que Jeremias fala desse, e que escreveria as suas leis no nosso coração, e este reinado seria um reinado para todo sempre. Então, o livro de Jeremias, ele nos ajuda a olhar para o nosso Deus como Deus soberano, como um Deus justo, como um Deus santo, e um Deus que levanta os seus ministros.
E a vida de Jeremias deveria ser um exemplo para a gente também. Para a gente saber que ser servo de Deus não significa ter a vida fácil. E se teve alguém que teve uma vida difícil, foi Jeremias. Então pensa só, se as pessoas de hoje fossem julgar o ministério de Jeremias, elas julgariam um ministério com sucesso, um ministério onde ele teve proeminência, onde ele foi ouvido em todos os cantos? Não, veria como alguém fracassado. Mas Jeremias foi alguém que teve um ministério de sucesso, porque ele fez e cumpriu tudo aquilo que Deus havia ordenado e transmitiu a mensagem do Senhor. Então, que Deus ele nos abençoe para que a gente venha mergulhar nesse livro para ler. É muita coisa para falar sobre Jeremias, mas isso são pontos gerais que nos ajudam a poder entrar no livro. E o meu convite para você é que você faça a leitura. Você faça a leitura desse livro. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, veja aquelas partes onde os relatos biográficos sobre Jeremias eles são colocados.